Boa noite. O conceito é relativamente novo e está em expansão. Economia criativa. Você já ouviu falar? Tem a ver com cultura, originalidade e capital intelectual como uma estratégia para o desenvolvimento. Simples assim. E é esse o assunto que será discutido hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Renata Gamelo, designer, produtora e articuladora de setores criativos, Germana Uchoa, especialista em planejamento estratégico, comportamento do consumidor e criação de novos produtos e empresas, e também Mariana Valença, coordenadora do Porto Mídia. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Germana, como definir economia criativa? O que é, afinal? Vamos lá. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, Estela, com vocês. Eu definiria como a criatividade como entrega de valor para o mercado, né, principalmente nos processos, na criação de produtos, na produção, na distribuição. A forma como se faz isso é a forma criativa que leva para o mercado e que gera valor. E aí, através disso, desse intelecto, né, das pessoas que criam isso de uma forma diferente, é que eu considero a economia criativa. Ou seja, a criatividade é um ativo. É um ativo. Áreas de abrangência da economia criativa. E dentro dessas áreas de abrangência, se a gente puder elencar aí aquelas que são consideradas mais importantes ou de maior potencial, enfim. Assim, nas políticas públicas em geral, né, teve um momento que teve a Secretaria da Economia Criativa, no MINC, e que ela deu uma filtrada entre o que se entendia como áreas culturais e áreas criativas, né? Tinha um recorte até mais abrangente, né? E eles tocavam em design, games, música, audiovisual. Então, tem várias áreas possíveis de atuação. E aí, algumas políticas públicas direcionam para alguns recortes específicos em função do potencial em cada região. O pouco que eu vi, assim, que eu li sobre o tema, me parece que a área da cultura é uma área de maior potencial, não é? Porque eu vi também alguma coisa ligada à economia, patrimônio histórico, enfim. Mas fiquei com a impressão de que cultura era a veia pulsante assim do negócio. Eu acho que a cultura ela serve de insumo para diferenciar esses produtos também, né? Às vezes é o processo e a forma como aquilo é feito, a forma de atuação, por exemplo, do design, que é a minha área, né? A gente se bebe na cultura para criar um produto que tem uma relevância diferenciada, ao invés de eu simplesmente seguir padrões, né, retóricos interessantes na hora de desenhar o produto, mas que não traga uma contribuição e uma diferenciação cultural. Eu acho que entra muito mais nesse sentido. As áreas, digamos, culturais puras, né, assim, maracatu e outras manifestações, tem algumas áreas que têm potencial de ter uma sustentabilidade autônoma sem um aporte público, né? Outras não tanto. Então, é bem sutil essa diferença. Exemplos, e aí, Pernambuco, exemplos de experiências bem-sucedidas nessa área que a gente pode considerar como sendo economia criativa. Tá. Bom, eu posso falar da experiência do Porto Mídia, né, que é uma das iniciativas, na verdade, a primeira iniciativa do Porto Digital para o setor de economia criativa. E, nesse caso, foi bem um recorte específico para as áreas que sofrem mais impacto da tecnologia. Então, tanto conceitualmente quanto estrategicamente, para o Porto Digital era melhor escolher essas áreas, porque eram as áreas que a gente poderia ajudar ou, enfim, dar realmente um melhor suporte, já que a história do Porto Digital é com tecnologia da informação, mas também porque a gente acredita que
realmente esse conceito de economia criativa tem a ver com a evolução da tecnologia. Senão a gente fica com atividades culturais que, na verdade, são já centenárias, milenares às vezes, e que não necessariamente mudam com a mudança da tecnologia. E a experiência tem sido bastante interessante no sentido de ir mudando um pouco a mentalidade das pessoas na forma como elas pensam essas atividades, né? Justamente tentando sair um pouco mais da dependência do poder público e criando formas de ganhar dinheiro, de fazer negócios e a partir daí ficar mais independente. Agora, até que ponto essas iniciativas, esses produtos originados a partir desse conceito de economia criativa, até que ponto essa dinâmica depende de fomentos, depende de políticas públicas, né? O que depende de política pública, o que tem autonomia e em havendo uma dependência de políticas públicas, como é que nós estamos no Brasil de políticas públicas voltadas para a economia criativa? Eu acho que em relação, essa palavra que você usou, a dependência, é isso que vai por água abaixo no conceito da economia criativa, posso dizer assim. Porque, na verdade, a política pública, o governo entra muito mais como um incentivador, né? É como se estivesse plantando uma semente ali para que as pessoas caminhem com as próprias pernas. Porque a economia criativa acredita que os negócios podem ser sustentáveis com os recursos que ele tem. Recursos intangíveis, recursos que são de ideias e que essas ideias gerem os negócios sustentáveis. Então, esses modelos de negócios da economia criativa que estão surgindo na área de moda, na área de música. A música está muito pulsante nisso, criando novas formas de fazer, né? Porque a gente sabe que tem tanta coisa aí acontecendo na área de música, a pirataria, e as coisas andam muito rápido. E aí, o que acontece é isso. Como é que eu encontro uma nova forma, um novo modelo de negócio para que eu seja sustentável, para que o meu negócio seja sustentável, sem depender de absolutamente de ninguém, a não ser o mercado, a não ser o cliente, né? Você usou a expressão, um novo modelo de negócio. Esses novos modelos possíveis são o eixo de sustentação da economia criativa? Quer dizer, no final das contas, é isso que se quer? Que surjam novos modelos de negócios? É isso? Eu acho. Não, acho que sim. Acho que inclusive tem a ver com o conceito que Germana até falou, né? Dos processos. Economia criativa tem a ver com os novos processos e por isso que o design tem um papel tão importante até. Porque agora a gente fala em design thinking e que isso é uma coisa muito ligada ao empreendedorismo, né? Mas de uma forma de pensar mais criativa, como uma cabeça de um designer e não aquela coisa mais sistemática, careta, ou sei lá como, como a gente pode chamar. E aí isso gera novas formas e o mundo requer isso hoje em dia, né? Porque a velocidade das coisas é muito maior. Então a gente precisa ser muito criativo na hora de implementar esses modelos, para não ficar com esses modelos antigos que requerem um monte de protocolos para se chegar num lugar. Às vezes a gente consegue criativamente chegar num lugar mais rápido. Não sei se é isso. Eu ia falar nesse sentido também, porque do ponto de vista de design, essa aplicação do design nos processos uma outra forma de atuação, né? Que a gente materializa o trabalho do design, às vezes, muito no objeto, né? No objeto ou no design gráfico. Mas existem empresas que, inclusive, usam hoje as técnicas de processo criativo do design para a própria estrutura de gestão dela. Né? Então, você quebra hierarquias, quebra processos muito burocráticos para chegar no resultado, você propõe uma colaboração maior entre as pessoas que estão envolvidas no projeto e, no final, o projeto não é de um único autor, é de uma colaboração entre a equipe. Né? Isso seria uma forma que é possível de existir nesses novos modelos de negócio. E, de uma forma geral, esse pensamento de você imaginar empresas que são que se colocam muito mais de uma forma informal, que não estão dispostas a
ter grandes estruturas físicas e necessariamente até de materiais, mas você consegue realizar muita coisa, né? A partir de outros caminhos. Eu acho que isso é uma forma de ver também. São bens e serviços? Sim, você pode As duas coisas? ter as duas coisas, né? Projetar serviços, projetar objetos. Do ponto de vista dessas áreas, só voltando um pouco ao que você falou, as áreas mais puras, digamos assim, né? As áreas que não têm esse entendimento econômico, né? E que ao longo da história sempre tiveram aportes públicos. Eu acho que existe, de certa forma, uma acomodação, porque a gente não foi treinado nem preparado para pensar negócio, né? Então, assim, eu passei a faculdade pensando em trabalhar no escritório de design, né? A orientação das disciplinas, de como você é colocado a criar e trabalhar em alguma estrutura, sem saber muito bem qual é essa. Ou abrir a sua empresa, mas abrir a sua empresa não é uma coisa que você teve ferramenta na formação. Então, a maioria da formação nas áreas criativas tradicionais te leva a ser uma pessoa que cria, mas não uma pessoa que formata aquilo como uma coisa sustentável, né? E eu trabalhei alguns anos também com outros setores criativos, né? Porque fazendo projeto de cenografia para shows, para peças de teatro. E nesse processo eu via muito a forma como as pessoas da área, principalmente de teatro, às vezes tinham uma resistência, né? Não, aqui é uma coisa muito pura que tem que ser o dinheiro a fundo perdido do governo, tá? Mas tu montou um espetáculo, acabou de montar o espetáculo, tu tem um produto pronto, que é uma obra matriz, para a partir daí tu criar uma série de outros produtos. Tu pode criar produtos agregados. Então, assim, em outros países você vê, tipo, um Star Wars da vida, tudo bem, dadas as proporções de escala, mas, tipo, o cara lançou o filme é só obra matriz. Vai ver, tem caneca, tem máscara, tem brinquedo, tem, né, uma série de outros produtos Transmídia. transmídia que você tem como... No caso do teatro, já que você citou o exemplo e disse que trabalhou com espetáculos e que é um grupo um pouco resistente, talvez meio purista. No caso do teatro, que desdobramento poderia ser esse? Porque o teatro é uma coisa tão artesanal, tão miúda. Que desdobramento poderia ser esse? Esses subprodutos, digamos assim, poderiam nascer de uma peça de teatro? Sim, um exemplo. pode fazer souvenirs. Por exemplo, vou dar um exemplo do teatro mais rústico possível. Sei lá, uma manifestação popular do Cavalo Marinho. Certo. Tá? Então, tá lá no terreiro, no horário X e tal. Você pode fazer uma transmissão ao vivo, pode ter um site na web que tivesse esse material documentado. Então, quantos pesquisadores de etnomusicologia poderiam acessar aquilo ali pagando para ter acesso àquilo, né? Ou você tem um souvenir, chega o turista aqui, vai visitar a manifestação e ele leva uma miniatura lá do personagem do Cavalo Marinho. São exemplos assim de possibilidades que, se ele desenhar um modelo de negócio para aquela estrutura, tem a brincadeira em si, mas tem uma produção que pode ser feita a partir daquilo e gerar uma sustentabilidade para a estrutura, não depender só do Estado. Vamos fazer um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a economia criativa. Até já. Estamos de volta. O Opinião Pernambuco está discutindo hoje a economia criativa como uma estratégia para o desenvolvimento. Participam do nosso programa Renata Gamelo, designer, produtora e articuladora de setores criativos, Germana Uchoa, especialista em planejamento estratégico, comportamento do consumidor e criação de novos produtos e empresas, e também Mariana Valença, coordenadora do Porto Mídia. Mariana, só pequenos negócios, pequenos, médios, grandes, o volume de negócio que pode ser abrigado pela economia criativa? Então, na verdade, esse conceito, ele até varia de país para país, das abordagens. De fato, é um conceito ainda que gera muita discussão até. Assim, a gente lá no Porto, a gente costuma pensar que é diferente, por exemplo, de indústria cultural. Então,
A economia criativa hoje tem muito mais produções independentes, gera muito mais, vamos dizer, democracia no mercado do que as indústrias culturais que tinham aqueles monopólios, né? Seja um grande canal de televisão, sejam aquelas gravadoras de discos que hoje você tem estúdios de garagem, estúdios de quartinho, as pessoas conseguem produzir YouTube. Enfim, o mercado realmente é outro. Então, eu acho que a economia criativa hoje tende a ser, vamos dizer, cadeias menores, talvez, de negócios, mas que podem gerar muito dinheiro, né? Assim, não, essas cifras são muito loucas, porque hoje em dia uma startup, às vezes, vira trilhardária num espaço de um ano. Então, depende aí também do conceito de grande ou pequeno, o que é que isso é? Agora, sempre um conceito sempre associado a um desenvolvimento local e regional, a um saber local ou não? Acho que cada vez mais global, né? A internet vem, a tecnologia e a internet principalmente vem para desmistificar essa coisa toda de como acontecia antes essa coisa do empreendedorismo. Então, hoje todo mundo pode empreender, hoje todo mundo tem acesso a ferramentas que estão prontas, tecnológicas, digitais, que faz com que tanto você tenha essa agilidade que o mercado e que o consumidor quer, né? Então, hoje, quando é que a gente ia imaginar que em tão pouco tempo, por exemplo, iria surgir uma empresa que iria ter hospedagem no mundo todo sem ter sequer um prédio de hotel, um quarto de hotel, que é o Airbnb, e que fez a fortuna que fez e que vem fazendo, e que vem crescendo, e que vem transformando essa coisa do fazendo, aprendendo, né? Testando o produto disponível no mercado em tão pouco tempo. Então, essas duas coisas que eu acho que acontece. A coisa da tecnologia, da internet, agilizando esses processos todos e facilitando o acesso a todo mundo. Então, hoje todo mundo tem. Eu, há alguns anos atrás, queria ter uma plataforma de educação à distância e isso era uma coisa que praticamente era impossível. Eu ter recurso para pagar por uma plataforma de educação à distância. Hoje está tudo pronto. A gente só precisa saber onde é que está para a gente conseguir acessar, às vezes, gratuitamente. Então, está tudo muito mais fácil, né? A tecnologia traz isso. E a outra coisa é a coisa da colaboração, a coisa do consumidor virar um prosumidor. Ele participa daquela produção, ele está... Por isso que o fazer, né? A gente vai fazendo, aprendendo e a coisa vai já funcionando, o negócio já está rodando quando você modela o negócio no mínimo produto viável, porque o consumidor é que vai sinalizar. Isso aconteceu há muito pouco tempo no próprio Facebook, por exemplo. O Facebook não começou como ele está hoje. Ele é hoje o que é porque os consumidores foram os participantes, as pessoas que estavam envolvidas foram demandando as necessidades, os desejos, os sonhos, as vontades desses valores que as pessoas querem para si. Como é que você resolve o meu problema? É assim, vai lá e fala, e contribui, e colabora, é cocriação mesmo. Agora, considerando aí que a criatividade é um ativo, essa criatividade associada, digamos, a um saber local, isso não seria um diferencial para esse produto ou para esse serviço? Sim, eu acho que é fundamental. Assim, o global está no acesso às tecnologias que dão escala para o que você está fazendo, mas o local te diferencia, né? Até porque a oferta é muito maior. Então, não adianta eu estar copiando a forma como, sei lá, um americano faz um copo e eu podendo desenvolver algo que tem uma relação com a matéria-prima que eu tenho aqui ou que faça menção a alguma referência cultural, entendeu? Acho que são formas... Eu, inclusive, estou trabalhando num projeto de produtos por licenciamento, que é uma coisa que se faz muito pouco aqui ainda. A gente tem manifestações riquíssimas, chega num carnaval do Recife e não tem um souvenir das manifestações daqui para vender, por exemplo. Uma época que você tem mais turista, nem do ponto de vista de turismo da cidade, de venda da cidade, né, como das manifestações em si, ter a oportunidade de ter um maior público e não está gerando isso. A gente está começando com produtos para pessoas da área de música.
Mas mesmo assim há resistência, inclusive de grandes artistas. Você vai conversar e tal. Ah, mas será que se eu vender isso não vai parecer que eu estou um artista decadente e, portanto, eu estou vendendo produtos que não sejam minha obra, né? Mas a ideia nossa é justamente desmistificar isso. Não é fazer um produto também por fazer. Não é eu chegar numa loja de souvenir e fazer qualquer coisa com o nome do cara. É eu pensar qual o trabalho atual dele, qual o nome do disco, qual é o conceito do disco, como é que eu posso potencializar esse conceito em outros produtos. E aí você consegue... Aí, no caso, considerando que Pernambuco é um estado de uma diversidade cultural imensa, né? Isso pode projetar Pernambuco de alguma forma dentro desse universo da economia criativa, essa diversidade cultural? Eu acho que sim. Totalmente. Inclusive. Eu gosto muito de usar um termo chamado glocal. Existe um livro, inclusive, eu não me lembro, vou me lembrar agora exatamente o nome do autor, mas um livro que fala exatamente disso. É o valor daqui para o mundo. E aí é onde entram os processos criativos, a forma de distribuir isso e de como fazer. Né? Como é que a gente cria, como é que a gente produz e como é que a gente distribui isso para o mundo. O que a gente aqui tem de valor, porque a gente tem muito. Né? A gente tem talentos assim que não preciso nem citar. Mas como é que a gente faz isso chegar no mundo? Eu, outro dia, estava ouvindo a Bel Pesce falar e ela passou muito tempo fora. A Bel Pesce é uma empreendedora e uma pessoa que, enfim, ela fez faculdade fora e ela é uma pessoa de nome na área de empreendedorismo muito forte. E ela fala uma coisa muito interessante, que é quando a gente vai falar com as pessoas, os estrangeiros, sobre o Brasil, todo mundo é super encantado, né? Com o Brasil é isso, o Brasil é praia, o Brasil é festa, o Brasil é tudo. E quando ela perguntava, certo, mas aí qual é a empresa do Brasil que você conhece? Qual é o empresário do Brasil que você conhece? Quais são os negócios? E isso ela não recebia de resposta, não tinha essa resposta. Então, o trabalho dela é muito voltado para isso, para mostrar os negócios, né, para mostrar as ideias, as pessoas, os talentos que as pessoas têm para o mundo. Então, é isso, a coisa de levar daqui para fora e, claro, para dentro também, mas tá distribuindo, né, Como é globalmente. que o Porto Mídia trabalha exatamente dentro desse conceito de economia criativa? E uma outra coisa, existe uma preocupação com a formação de pessoas que queiram navegar aí nesse mar, nesse rio, não sei, Sim. nesse córrego, nesse riacho, no seu tamanho da economia criativa? Sim, inclusive assim, ainda até linkando um pouco com essa história do local para o mundo, né? A economia criativa no Porto Mídia, ela foi escolhida porque o Porto Digital era um grande parque tecnológico já reconhecido mundialmente e nacionalmente como o melhor parque. E o Porto precisava abrir o escopo, né, para não ficar um parque tecnológico muito bom trabalhando só com uma coisa, uma área. Então, que área seria essa? Poderia ser nanotecnologia, biotecnologia ou química, sei lá. Mas a gente percebeu que era preciso reconhecer que existe esse talento natural e aí vem essa coisa da localidade, né? Inclusive, o Porto já tem também um selo de procedência que os softwares do Porto Digital têm um selo como o vinho tem um selo pela procedência que ele tem no Vale do Luar, sei lá. Então, a regionalidade do produto, vamos dizer assim, ele agrega um valor importante porque ele carrega como se fosse um código genético da tradição, dos anos, que é muito difícil de você adquirir isso, fabricar uma música de Pernambuco em São Paulo, tendo uma outra cultura, ou, enfim, nos Estados Unidos. Então, a economia criativa era assim, a música, o cinema já é uma coisa que a gente já produz, né? Aqui, já produzia e que precisa desse input, né? Precisa desse trazer para essas pessoas, para essas produções, mais essa visão de que artista, tem aquela frase de Chico Sainz, né? Computadores fazem arte e artistas fazem dinheiro. Então, unir com a tecnologia e fazer dinheiro com isso. E aí, nesse aspecto, assim, a gente percebeu que faltava uma estrutura tecnológica mesmo, de equipamentos, de pós-produção de cinema, enfim, outras coisas, mas também de formação para se usar essa estrutura
E não só de formação técnica, mas também de gestão e de empreendedorismo. Então, a gente trabalha muito com a incubação, que aí a gente tem mentoria, agora aceleradora, então empresas que vão recebendo uma série de inputs, uma série de investimentos e de subsídios para empreender, né? Porque gestão, gerir, como os meninos estavam dizendo, a gente não aprende quem é das áreas criativas, já escolhe uma área dessa porque tem horror a, sei lá, a número, não quer ser administrador. Então, e na própria formação da gente, a gente não tem nenhuma... Eu sou de jornalismo também e de cinema. A gente não aprende a empreender, né? Então, a gente acaba construindo um programa de qualificação muito voltado também para projetos para empreender, para descobrir quais são os caminhos, seja de licenciamento ou ter mentorias e fazer negócios, mandar as pessoas para feiras de empreendedorismo e também a formação técnica. A formação conceitual a gente já deixa mais para as entidades que já estão trabalhando com isso há anos, as universidades, enfim. Mas sempre também tentando atrelar um conceito, pessoas que têm uma carga conceitual importante também nesses cursos que a gente dá. Tem uma curiosidade minha aqui, eu vou perguntar, mas eu não sei se vai ter tempo para resposta. Aí vou pedir para o diretor do programa me sinalizar. Pronto, tem. A minha... 2 minutos para quem for responder. A minha curiosidade é o seguinte, a gente está falando aqui economia criativa, economia criativa, economia criativa. Um dado momento se falava muito em economia solidária, essa era a expressão. Depois, economia colaborativa. O que distingue uma situação da outra, uma coisa da outra? O que é economia criativa, o que era ou é economia solidária, enfim? Eu acho que assim, a economia criativa, no geral, se coloca como as áreas que têm como base matriz, o que gera valor para aquilo que se produz, criatividade, né? A colaborativa é um processo que pode ser aplicado na economia criativa. Não sei do ponto de vista econômico, conceitualmente isso aí, mas assim, existe colaborativo na economia criativa. Né? O solidário é talvez voltado para uma coisa de projetos sociais, né? Projetos mais voltados para esse aspecto. E que pode ter os dois caráteres também. Se você tiver um projeto com a comunidade que trabalha, sei lá, com um artesanato, e aí você tem um trabalho de melhoria do social na medida que ela consegue monetizar aquele produto que ela faz, mas ao mesmo tempo você embala aquilo de forma que aquilo seja vendido com um valor de diferencial daquela geração de cultura que existe ali, né? Eu acho que são formas... Outro intervalo, curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa sobre economia criativa. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nosso programa discute hoje o conceito de economia criativa e sua aplicação como uma estratégia para o desenvolvimento. Participam Renata Gamelo, designer, produtora e articuladora de setores criativos, Germana Uchoa, especialista em planejamento estratégico, comportamento do consumidor e criação de novos produtos e empresas, e também Mariana Valença, coordenadora do Porto Mídia. Acabei de mencionar você, Mariana, então vamos começar por um produto do Porto Mídia, o Mundo Bita, que me parece que é um produto de referência aí dentro dessas possibilidades da economia criativa, dos desdobramentos a partir de um produto matriz. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, por favor. O Mundo Bita é um ótimo exemplo, porque ele é um produto criativo, um produto do audiovisual, um produto do aplicativo, que teve escala, né? Então, às vezes a gente fica com dificuldade de
orientar esses negócios criativos, porque como é que você vai escalar uma coisa que é mais artesanal, que é muito ali da mão na massa. Mas no caso do Bita, eles foram muito espertos, perceberam, né, as oportunidades de mercado. Eles tinham um aplicativo, começaram com um aplicativo para bebês e tal, e queriam explorar esse mercado de aplicativo. Começaram a vender, só que sem vender, né? A todo mundo baixar o aplicativo. Quando eles começaram a cobrar aquele aplicativo, ninguém baixava mais. Então, aí eles perceberam, não, onde é que está o negócio? E aí perceberam que era a coisa do licenciamento. E a partir daí, eles fortaleceram o personagem, né? Que é tipo uma espécie de mágico, que tem os animaizinhos. E aí todas as crianças ficam enlouquecidas, porque a música é muito boa, eles têm uma produção musical muito boa, o design é muito bom. E aí eles viraram animação, a Sony contratou eles começaram a produzir peças para a Sony, para Discovery Kids. E aí eles foram ganhando realmente o mercado, a graça do público. E hoje eles vendem bonecos, eles fazem teatrinho. Então, o desdobramento que isso ganha é bem infinito, assim, né? Do mesmo jeito que o Walt Disney, sei lá, e o Mickey, essas coisas vão sendo... A gente vai ganhando essas interações com todo tipo de área e ganhando muito mercado. Eu vou ver se eu acho aqui uma anotação que eu fiz a respeito da economia criativa. Em algum lugar eu li que diz o seguinte: a economia criativa é um dos setores mais dinâmicos e com maior potencial para a geração de emprego e renda do século XXI. Por quê e como? Por que é tudo isso? Potencial para geração maior, potencial para geração de emprego e renda do século XXI. Eu acredito que principalmente porque são insumos são completamente infinitos, né? Quando a gente tem uma ideia e a gente troca essa ideia com a pessoa, a gente pode multiplicar essa ideia. Aquilo não vira mais uma coisa só, nem duas, pode virar 3 e às vezes 4, enfim, aquilo vai se multiplicando. E quando a gente tem um produto, aquele produto eu dou para ela, aquilo acabou, não tenho mais o produto, vou ter que gerar outro produto para fazer com que rode a economia, né? Uhum. E a criatividade não, né? A geração de ideia não. O valor que tem por trás do Bita, que não é o produto em si, é o valor que ele está entregando para as crianças de diversão, né, da própria criatividade, educativo também. Então, tudo isso são insumos completamente infinitos. Não tem fim. Ele vai sempre estar multiplicando isso. Eu acredito que muito isso. E por conta também, acho, de conseguir essa escala através da internet, através da tecnologia, das ferramentas, das novas ferramentas, né? Tanto de produzir produto, como uma impressora 3D, uma impressora em tecido e etc., como os digitais, que são os serviços prontos lá para você usar e você conseguir dar essa escala, né? A própria rede social, o Facebook, o Instagram, enfim, YouTube, está sempre multiplicando. Então, eu acho que isso é uma característica muito forte de poder gerar tudo isso. Não necessariamente a economia criativa trabalha também com o conceito de inclusão social. Não necessariamente, mas é possível. É uma possibilidade de interação também. Se você, por exemplo, tem um projeto da universidade chamado O Imaginário Pernambucano, começou como Imaginário Pernambucano, hoje ele chama O Imaginário só. E eles têm um trabalho com comunidades e com empresas, são os 2 braços. E aí, na comunidade, tem todo um trabalho em parceria com o Sebrae de capacitação das pessoas para gerir o negócio e tudo mais, para a melhoria do produto, a intervenção direta deles é nisso, a melhoria do produto em si. Deles, o Sebrae? Não, do Imaginário. É um projeto de extensão da Universidade Federal, junto com o Departamento de Design e a Proeste. Certo. E aí eles inclusive, receberam um prêmio da Petrobras há pouco, e que vão se financiar por 2 anos, com essas intervenções com artesanato, né? Então, tipo, o artesão produz um produto lá, mas ele vende muito barato. Ele não fez o cálculo do material, do tempo, né? Então, ele é capacitado para entender esse processo que está por trás da viabilidade econômica do produto dele.
E aí, às vezes, o produto é muito bom, a técnica é muito boa, mas ele não tem uma padronização. Por exemplo, um jogo americano, mas que ele faz cada um de um tamanho. Então, tem essa intervenção, preservando as características culturais daquele produto, mas otimizando ele para viabilizar economicamente. Né? Você citou aí o Sebrae. O Sebrae tem algum trabalho específico em relação à economia criativa, direcionado para as pessoas que querem, de alguma forma, né? entender, se iniciar? Germana conhece melhor esse trabalho no Sebrae, que ela é consultora de lá. Eu sou consultora credenciada, né? Então, eu sou contratada como prestadora de serviço, quando há necessidade de uma demanda na minha área. E aí, sim, hoje tem um gestor de economia criativa que direciona os projetos nas áreas específicas. Hoje, eu acho que principalmente na área de turismo, de moda, artesanato, gastronomia, é muito forte dentro do Sebrae, essas áreas aqui em Pernambuco. E vai desde a coisa da formação, né, que é o core business do Sebrae, que é a coisa de formação, qualificação, de estar dando instrutoria e consultoria para essas pessoas que estão nesse ambiente da economia criativa, que estão querendo empreender nessas áreas, como também gerar oportunidade de negócio, rodadas de negócio, projetos com grupos, associações. Então, eles têm, sim, muitas ferramentas para poder suprir o mercado com uma ajuda muito grande. Aí, digamos que tenha alguém em casa que está assistindo a gente agora e quer dizer assim, poxa, eu tenho tantas ideias assim, sei lá, na área de moda, não sei, na área de adereços, eu mexo com algumas coisas, eu sei fazer, eu tenho ideias, eu queria me inserir aí dentro desse conceito de economia criativa e gerar um negócio para mim e começar a sobreviver dessas minhas habilidades e dessas minhas aptidões. Começa por onde? Eu acho que começa por um Empretec, que é o curso do Sebrae de empreendedorismo, com um Startup Weekend, esses choques assim de empreendedorismo, porque às vezes a gente tem ideias e quer fazer o negócio, mas na empolgação acaba não fazendo conta ou não projetando um modelo de negócio. Então, eu acho que é por aí. Não sei o que vocês acham. Eu acho que isso foi muito o meu processo. E assim, eu acho que hoje tem muitos caminhos. Hoje existem muitos caminhos. Eu acho que, principalmente, duas coisas precisam ser trabalhadas antes até da pessoa começar a empreender, que é isso que Mariana falou, a coisa do Empretec. O que é o Empretec? Uma solução que vai te ajudar a entender você como empreendedor, as suas características empreendedoras, o que é que você tem de forte, o que é que você tem de fraco, o que é que você precisa melhorar. Mas, além disso, principalmente o mindset, a mentalidade, a coisa de você pensar diferente, de você começar a pensar não como uma pessoa que está dentro de uma empresa, do corporativo, trabalhando ali com aquela estabilidade, né, que muita gente... com aquele horário certo. Isso, com aquele horário certo. Então, trabalhar, ter também um processo de autoconhecimento muito grande, porque quanto mais você se conhece, mais você entende do que é que você precisa, né? E aí, que você está disposto a abdicar. Exatamente. Porque às vezes as pessoas, o que eu percebo vida, tudo. é que muita gente nessa área de economia criativa, nessas áreas criativas, acostumados com essa coisa de edital público ou alguma coisa assim, às vezes não estão dispostos a investir do próprio bolso, deixar de viajar, vender um carro, fazer coisas que o pessoal de administração faz porque sabe que esse é o caminho, que a pessoa tem que passar sacrificar alguns 2 anos da sua vida investindo no negócio para poder depois receber. Então, às vezes a pessoa, eu não posso alugar uma mesa lá no coworking que seja, ou nos espaços que tem, porque o meu negócio não suporta pagar R$200 por mês. Poxa, se o teu negócio não pode pagar R$200 por mês, mas você viaja todo ano de férias,
entendeu? Não é então, a prioridade, assim, não é a prioridade. Então, essa coisa de abdicar e rever o estilo de vida está muito inserido hoje no contexto de tudo, transição de carreira, de começar a empreender mesmo, de querer uma vida diferente. E aí as pessoas se perdem completamente nisso. O que eu também oriento é que hoje eu sou empreendedora digital. A minha plataforma é totalmente digital. Eu funciono praticamente 80% da minha vida em trabalho totalmente digital, o que significa que eu tenho uma plataforma que eu dou aula online, que eu tenho vídeos online, as minhas palestras estão online, eu tenho muito material online, que você pode estar acessando esse material de qualquer lugar do mundo. Então, hoje eu tenho cliente, né, a escala que eu dei no meu negócio, que Mariana falou, foi exatamente entrar para o mundo digital para poder ajudar mais pessoas, porque antes eu só ficava muito no ambiente local aqui. Então, hoje eu tenho cliente em São Paulo, em Porto Alegre, em Londres, na Espanha. Então, realmente houve uma abrangência muito grande. E a coisa de você acessar esse material online também. Porque o próprio Sebrae vai ter um site e que nesse site já vai ter muita coisa, muito material, muita ferramenta, muito artigo para alimentar o mercado, para alimentar esses empreendedores ou pessoas que querem empreender, né? Como outros negócios também. Como eu falei, o meu próprio negócio, a Espaço Garimpo, é uma plataforma que trabalha totalmente focada nisso, ajudar pessoas a transformar ideias em negócio e ajudar empreendedores a usar a criatividade e a inovação como ferramenta para o seu negócio, a alavancar ou, enfim, ter resultados. Então, assim, tá cheio de coisa online. Então, as pessoas precisam estar entrando, pesquisar mais. Se é no mercado de moda que quer entrar, vai lá, ver o que é que tem no mercado de moda, o que é que estão fazendo. É hackear, é pesquisar, é entrar no mundo online para isso, para trabalhar, para ir atrás do que tem de ajuda. Acabou. Acabou nosso tempo. Obrigada mais uma vez por vocês terem vindo ao Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora.